E naquela hora, ele se sentiu constrangido com aquilo, foi lá, segundo uma ordem, uma orientação de Deus no seu coração, e disse para eles que iam repartir o animal, iam colocar cada um lá de um lado, e que ele pediria fogo do céu, e aquele que fosse Deus queimaria o holocausto. Foi mais além, e colocou as pedras, acertou tudo direitinho o altar, fez um rego em volta, encheu de água, molhou a lenha, molhou tudo, e quando ele pediu o fogo do céu, imediatamente o fogo desceu e consumiu. Ele pôde aniquilar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asser. Ele pôde aniquilar de que forma? Dominando no meio dos seus inimigos. Deus está olhando para você agora, meu irmão. Deus está olhando para você agora, minha irmã. Se você foi afrontada, se você foi afrontado, se de repente alguém realmente levou o seu marido embora, alguém levou ele a cometer um adultério, se seu filho entrou nas drogas, meu irmão, minha irmã, não aceite isso, simplesmente domina no meio dos seus inimigos, levanta a sua voz, ora, clama, determina realmente de uma forma especial, chama a atenção do Senhor, busca esse Deus, porque Ele diz que já enviou o cetro da sua justiça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você tem. Por isso não abra mão, olhe para o Senhor como autor e consumador da sua fé. Jesus Cristo de Nazaré está posto para trazer sobre você uma grande transformação, e não é só hoje, mas é a sua vida toda. A colocação do Senhor para nós é: domina no meio dos teus inimigos. Não comece a ficar preocupado com o que vai acontecer. Noé, naquele momento, naquela cidade, naquele local, ele era tido como louco. Como é que ele vai construir uma arca no meio do nada? Como é que ele vai construir um grande barco no meio de um lugar seco? Não era mar, não era nada. O que você está fazendo? Não é? Você é louco, você não gosta de prostituição, você não gosta de bebedice, você não gosta de glutonaria, você não gosta de mentira, você não gosta de engano, você não gosta de nada, ainda vai construir um negócio desse. E ele continuou por anos e anos construindo, betumando, preparando, separando os animais, fazendo tudo o que era necessário. Sabe o que aconteceu? Ele sobreviveu, ele entrou na arca, foi guardado pelo Senhor, ele dominou no meio dos seus inimigos, não se deixou levar por um momento ou por outro momento, mas ele se estabeleceu de uma forma especial. O próprio Davi foi perseguido por Saul, e por um longo tempo ele ficou ali sendo tentado, lançou a lança sobre ele, enfincou na parede, mas Deus estava dando força, dando ânimo, dando determinação, dando autoridade a Davi para que ele fosse vencedor. Ele teve que fugir, fugiu, mas realmente nos momentos certos Deus estava com ele. Ele chegou a cortar um pedaço da roupa, de Saul para mostrar para ele, quando ele não via, ele estava dentro da caverna, foi lá, cortou um pedaço da roupa e saiu para mostrar depois lá fora: olha, Saul, eu não te quero mal, aqui eu te considero como um ungido. Mas Deus fez com que ele dominasse no meio dos inimigos. Enquanto para Saul cantava a música, Saul matou os seus milhares, para Davi cantava a música, Davi matou os seus 10 milhares. Ele estava acima porque ele estava dominando no meio dos seus inimigos. Quando ele tinha dificuldades, quando tinha alguma barreira, quando tinha algum embaraço, não voltava atrás, não diminuía, não se assustava, não perdia realmente a expressão. Quando nós vemos aí os profetas todos vencendo cada vez, cada tempo, se você se lembrar, não sei se você se recorda da passagem de Daniel, ele orava ao Deus dele, ao nosso Deus, 3 vezes por dia, e aí saiu um edito: não pode mais orar. Ele foi lá e continuou orando. Levaram ele para a cova dos leões, toda uma artimanha. E quando ele chegou na cova dos leões, os leões não contou abaixo na raia, não tocaram na vida dele. Ele pôde sair de lá no dia seguinte e foi exaltado. Agora os inimigos dele foram lançados da cova e os leões trituraram eles. E além disso, ele voltou para ser presidente, para dominar. E ele dominou no meio dos seus inimigos. Eu quero dizer isso para você que está me ouvindo. Eu sei que o tempo é curto, são 15 minutos só na pregação, mas domine no meio dos seus inimigos, vá seguindo o caminho do Senhor, ouça a voz de Deus, se prepare, não tenha receio. Olhe como José olhava, ele foi levado como escravo, os irmãos dele venderam ele como escravo. Quando ele chegou na casa dele, na Labarrai de Potifar, ali ele dominava, ele era realmente aquele que cuidava da casa, que administrava a casa. Quando ele foi levado à cadeia por não aceitar ir para a prostituição, por não aceitar realmente se meter com a mulher de Potifar, lá dentro ele tinha a chave da prisão. Lá dentro ele tinha todo o apoio para fazer o que fosse necessário. Ele dominava no meio dos inimigos. E olha,
quando chegou no momento de ele ir lá tratar com o faraó, dele ir lá ajudar realmente a fome que ia existir, tudo aquilo, ele foi grande, foi por cima, ele dominou no meio dos seus inimigos. Por isso eu acho, creio, determino, olha, mais que isso, eu tenho a certeza e a convicção de que Deus está olhando para você agora e está dizendo, olhando bem nos seus olhos, domina no meio dos teus inimigos. Não tenha medo nem receio, nem de quem trabalha contigo, nem de quem anda à sua proximidade, nem de quem mora na sua região, porque Deus é contigo e Ele te trouxe uma condição especial. Tem certeza, pastor? Eu vou ler para encerrar para você aqui o versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Se ele disse, domina no meio dos teus inimigos, ele prometeu isso para você, que estaria com você, que o cetro da sua justiça iria junto com você, ou seja, a bênção dele estaria com você. Então, meu irmão, aqui está a conformidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. É promessa para a sua vida. Toma ela para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa bênção esteja com você hoje e para todo sempre. E para que você possa dominar no meio do seu inimigo. Eu quero pedir para você agora, no nome de Jesus, coloque a sua mão sobre a sua própria cabeça. É isso mesmo. E eu quero orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para cada pessoa que está nos assistindo agora, Pai, pela imposição de mãos, eu uso a mão deles agora, Senhor, para testificar que eles serão agora, Senhor, transformados, fortalecidos, revestidos, regenerados, totalmente fortalecidos na glória e na graça do Deus Todo-Poderoso. E eles, Pai, em nome de Jesus, como diz esse versículo, dominarão no meio dos seus inimigos, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor tem uma promessa sobre eles, e essa promessa vai acontecer, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, domine para a glória de Deus, domine para testemunho na terra, domine para que o Senhor seja exaltado, porque a glória é dele, mas a bênção é sua. Domine no meio dos seus inimigos. Um grande abraço, que Deus te abençoe, e não esqueça, o Senhor é contigo.